E, finalmente, tenho a honra de passar a palavra ao professor Paulo de Barros Carvalho, que encerrará o nosso painel com o tema Liberdade e Interpretação no Direito Tributário. Sua Excelência fica à vontade para usar a tribuna ou falar da própria mesa. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estar presente aqui em Minas Gerais, depois de algumas jornadas, e faço as minhas homenagens à professora Misabel, ao desembargador Edgar e sobretudo, ao meu querido amigo que foi mencionado pelo professor Roque, como uma das grandes expressões desta geração. Eu tenho sido convidado reiteradamente para falar sobre temas, e esses temas rodeiam a estrutura do Estado brasileiro e a reforma tributária, né? E eu fiquei preocupado, porque cada vez contava uma história, cada vez repetia um assunto, cada vez retocava um aspecto disso que é o problema do momento da reforma tributária. Eu tenho a convicção plena de que nós vivemos um grande equívoco. E esse equívoco é o de imaginar ingenuamente que nós vivemos numa federação. Por quê? Porque a Constituição diz. Bom, mas a Constituição diz muita coisa que não deveria dizer. Ficou patente aqui, entre os ilustres participantes, que a Constituição tem os seus percalços. A verdade é que a Constituição diz que o Brasil é uma federação, mas o Brasil está longe de ser uma federação. Nós fingimos que somos uma federação. Nós ensinamos, os professores aqui presentes, ensinam aos seus alunos que nós estamos numa federação, não é? E isso preocupa muito, porque, na verdade, eu vejo o exemplo de São Paulo, que quando teve aquela crise hídrica, o governador de então mandou fazer um projeto que saiu, realmente um projeto muito bem feito, e terminado o projeto, encaminhou-se para Brasília com uma comitiva de mais de 20 pessoas para submeter aquele projeto à apreciação da então presidente Dilma. A presidente Dilma disse que examinaria com todo cuidado, destacou logo uns funcionários técnicos especializados e aprovou o projeto. E disse também o seguinte: eu aprovo o projeto, mas eu quero isso, aquilo. Por quê? Porque todos os estados brasileiros são devedores da União. E todos nós sabemos qual é o tratamento que o credor dá ao devedor. Cada vez que o credor pede uma renovação,
pede uma modificação, singela que seja, ao credor, ele acrescenta um ponto, ele exige uma providência. Nós sabemos disso, é do nosso dia a dia. Esse é um ponto. Outro ponto. Todos os anos há uma carreata imensa de todos os prefeitos brasileiros para Brasília. Vão todos com chapéu à mão pedir recursos para a União. E a União o que faz? Diz, olha, eu vou, nesse caso, eu vou conceder esse recurso, todavia vou pedir tais e quais providências que sejam feitas em tanto tempo. Vejam onde eu quero chegar. Eu participei de uma comissão de juristas, economistas e administradores públicos, convocada pelo presidente Sarney, presidente do Senado à época, para fortalecer o Pacto Federativo. Eu pus logo restrições ao Pacto Federativo. No Brasil não houve Pacto Federativo. No Brasil há uma federação, no papel. Todavia, passemos por alto por esse aspecto e vi uma situação que me impressionou muitíssimo. Era um quadro onde se exibia a participação dos municípios do Rio de Janeiro, de alguns municípios do Rio de Janeiro, com relação aos royalties do petróleo. Os números eram tão grandes, que não cabiam na página. Então, a solução foi muito simples, reduzir a fonte e vinham os outros números acima e abaixo num determinado tamanho e esses menores. Eu pensei comigo, esse município está feito. Ele vai poder construir obras públicas, resolver o problema de saúde, saneamento básico, educação. Ele está com tudo. Mas aí o atual ministro Barroso, que estava ao meu lado, disse, não, Paulo, isso vai ficar com o município apenas esse pedacinho aqui, ó, e mostrou com os dedos os 3 ou 4 primeiros números, né? Porque o resto todo é tomado para pagamento da dívida dos estados para com a União. Então vejam o que ocorreu. A professora Misabel falou em Luhmann, e Luhmann prevê no grande sistema social a integração de subsistemas. Esses subsistemas passam constantemente informações aos demais subsistemas que algumas vezes os processam, outras vezes não as processam, as informações. E assim, no caso do direito, eu devo dizer a todos os presentes que houve uma invasão grosseira do subsistema econômico, aliado ao subsistema político, não é? Para fazer com que o código de diferença, a que aludiu o professor Ávila, o código de diferença não fosse acionado e saísse unidades normativas, independentemente dos processos de formação de normas do direito. Veja, é aquilo que Marcelo Neves chama de alopoético, sistema alopoético. Sistema autopoético
os sistemas bem feitos que se autocompõem, se autorrefazem, e sistemas alopoéticos, aqueles de países da periferia que constantemente veem um subsistema invadindo o outro. Pois bem, foi o que aconteceu. O Brasil hoje é regido por um comando central, né, que fica em Brasília. Os estados e os devedores são reles devedores da União. A União impõe condições. A União, às vezes, até trata mal, nem recebe certos prefeitos, certos municípios. E um dia, já entrando no tema da reforma tributária, eu estava num seminário no Rio Grande do Sul com o professor Geraldo Taliba e com o professor com o ministro Nelson Jobim, que era ministro do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, ministro da Justiça. Ele foi lá para defender uma reforma tributária que foi apresentada. E eu nunca tinha visto o ministro falando. Ele falava andando de um lado para o outro, e essa sala é comprida, de modo que o trajeto seria grande, mas ele estava desanimado. Eu não vi o grande orador que o Ataliba enaltecia com tantas loas. O que eu vi foi um ministro muito simpático, loquaz, um ministro que tinha uma retórica aprimorada, mas que estava desanimado. E depois, como só ia acontecer, fomos jantar. Terminado o seminário, fomos jantar. E eu perguntei ao ministro Nelson Jobim por que ele estava desanimado com um tema tão grandioso como a reforma tributária do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. E ele disse, por uma questão muito simples. Hoje, não se pode fazer leis ou emendas à Constituição como outrora no regime militar. Como? Sim, lá eles reuniam técnicos, né? O ministro da Fazenda, os generais davam as ordens, os ministros, alguns ministros da área econômica se reuniam, convocavam alguns juristas para dar a forma, porque eles não tinham boa vontade com os juristas, a verdade é essa. Assim me disse o doutor Gilberto Ilhoacanto, e destacaram uma sala com 2 secretárias, com todas as instalações necessárias para que, em 90 dias, saísse uma reforma tributária que veio a se tornar a emenda número 18. Pois bem, depois de 45 dias, o ministro Delfim Neto desceu à sala e perguntou como é que andavam os trabalhos. E eles disseram, nós estamos acertando as premissas. Mas como? 45 dias para acertar as premissas? Uma coisa tão fácil. Se vocês tiverem dificuldades dessa ordem, me chamem, que eu acerto essas premissas no instante. Vejam a visão do economista em face de um grupo de juristas importantes. Bem, eles viram que os generais estavam com pressa e trataram de fazer a emenda número 18, que substituía as referências jurídicas atinentes à incidência tributária por situações econômicas. A prioridade toda era a economia, né?
E pronto, saiu a emenda número 18 e, por ordem do comando militar, essa emenda número 18 começou a surtir efeitos, né, com alguma insurgência por parte de tradicionais opositores a esse esquema, como o professor Geraldo Ataliba, que escreveu um livro inteirinho, Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, contra a emenda número 18, e pronto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: naquela época, não façam simetria com a manifestação do filho do presidente da República, né, que disse que só saía mediante outros meios que não os democráticos, né? Esse é um assunto muito delicado e o ministro Nelson Jobim continuou a história relatando que se fôssemos fazer, diz ele, se fôssemos fazer hoje, né, com ares democráticos, uma reforma tributária, teríamos primeiro que alugar uma mesa, mandar fazer uma mesa enorme, enorme. Eu não consigo imaginar o tamanho, o comprimento dessa mesa. Por quê? Nela haveriam de caber os 27 governadores, computando-se o Distrito Federal, né? 5.700 prefeitos, segundo os últimos levantamentos do IBGE. Há uns quebrados, 5.700 e alguma coisa, né? O representante da União na cabeceira, certamente, e o representante dos contribuintes na outra cabeceira, mas numa cadeira mais baixinha, né? Bom, aí ele disse: Paulo, só para que cada prefeito se apresentasse dizendo, o meu nome é fulano de tal, eu sou prefeito da cidade de Campinas, pelo partido tal, só para isso. Você já imaginou o tempo que seria gasto para essa reunião? Porque ele disse: nenhum município poderia ficar fora de uma reforma tributária. E nenhum Estado também poderia ficar fora. A União está lá, naquela posição sobranceira, e o contribuinte ali, aguardando o que vem de pior. Bom, ele disse: é possível? Você vê possibilidade nisso? Eu digo: nenhuma, absolutamente nenhuma. Do jeito que você acaba de relatar, eu não vejo possibilidade nenhuma. Então ele disse: é por isso que eu não estou entusiasmado, é por isso que eu já avisei ao presidente que não iria fazer uma defesa substanciosa, rica, e ele já está avisado disso, né? Pois bem, então vejam o ambiente. Uma reforma tributária no Brasil de hoje, mexendo com as competências, nenhum secretário de Estado vai querer diminuir o mínimo de suas receitas. Nenhum. Porque mesmo que haja um esforço de racionalização, o esforço de racionalização tem a virtude de, inicialmente, diminuir um pouco a arrecadação. A médio prazo, ir recuperando, e a longo prazo aumentar a arrecadação. Um processo de racionalização. Nenhum prefeito aceita. Nenhum prefeito aceita. Depois, eu conversei longamente esses dias com a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, que foi nossa aluna
no IBET de São Paulo. E ela disse, não, de forma alguma. Eu não aceitarei um tostão de redução nas receitas, que já são pouquíssimas. Né? E numa situação dessa, eu sou contrária a essa reforma. Mesmo porque eu mandei fazer um levantamento, a não sei quantas repartições estaduais no meu estado, Ceará, e os funcionários são todos treinados no sistema atual. Imagine um outro treinamento especializado, com equipamentos modernos, vamos pensar assim, né, para adaptar a uma pequena modificação que se faça. Em função disso, eu quero dizer o seguinte: nós temos uma tradição. E essa tradição é a da não reforma do sistema tributário brasileiro. Vocês vão dizer, mas essa é uma visão muito pessimista. Não, é uma visão realista. Todos tentaram. Todos tentaram. Alguns deram o primeiro passo. Outros, mais afoitos, deram o segundo. E paramos por aí. Ninguém mais se aventurou. Tal a dificuldade. O Brasil é de uma complexidade jurídica impressionante. E os economistas não conseguem perceber essa complexidade. Por quê? Existem as ordens municipais, é um subsistema. Existem as ordens estaduais. Existe a ordem estadual, outro subsistema. Existe a ordem federal, outro sistema. Existe a ordem nacional, das normas nacionais, os códigos, etc., outra ordem. E existe a ordem total. Pois bem, a integração dessas 5 ordens gera uma dificuldade impressionante. É uma construção histórica e que custou muito à sociedade brasileira, foi feita com muita criatividade. O Brasil, com esse sistema que está aí, já chegou a crescer 12% do PIB, já chegou a crescer 9%, 7%, 6%. Quando dizem, não, está impedindo o crescimento, não é isso, senão não teria crescido tudo aquilo. Ah, bom, mas houve modificações? Houve, mas modificações não de monta. Eu conversei longamente com o professor Michel Temer, nosso colega de PUC, e o professor Michel Temer, logo no início, disse, olha, Paulo, aqui é proibido falar em reforma tributária. Vamos fazer, eu disse, uma racionalização? Ele disse, também não, porque racionalização tem o problema da perda inicial. Vamos fazer uma simplificação. Uma simplificação basta mexer nesse ponto, mexer nesse outro ponto, mexer topicamente no sistema, mas sem reforma, não tocar em competências. Porque nós vivemos uma guerra fiscal terrível, terrível ainda. Né? A secretária da Fazenda do Ceará disse que o que vem de um determinado estado lá, ela corta tudo. Ela diz, eu corto tudo, eu rejeito tudo. Não é? E diz com raiva. Diz com raiva. Então vejam o nível de guerra entre os municípios, principalmente os municípios limítrofes,
entre os estados produtores e consumidores. Isso tudo continua vivo. Já foram ao Supremo, já se tentou instrumentos variados e nada resolveu, né? Eu tenho dito isso e tenho repetido isso. E um dia eu pensei comigo, mas eu vou repetir novamente aquilo que eu venho dizendo, até que caiu às minhas mãos um livro de Kierkegaard, Søren Kierkegaard. É um filósofo dinamarquês que está na raiz do existencialismo, seja da linha francesa, seja da linha alemã. Era um homem muito sério, né? E ele escreveu um livro chamado Repetição. Ele disse, eu vou ler esse livro. Encontrei num sebo de Lisboa. E li avidamente esse livro. Ele diz que existe uma repetição boa, produtiva, e uma repetição precária, inútil. A inútil é aquela em que nós repetimos, não é? Água, 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 e não acrescentamos nada. Mas a repetição produtiva é aquela em que nós contamos a mesma história com acréscimos, e com isso vamos enriquecendo a história e corporificando o assunto, né? Kierkegaard escreveu esse livro. Eu fiquei muito animado, mais ainda pelo seguinte, porque eu, em mudando de casa para apartamento, tive que fazer uma verificação geral de papéis, né? E nesses papéis, além de vários documentos interessantes que eu recuperei, que eu nem sabia que tinha, né? O que aconteceu foi que eu vi que entre os prefácios que eu dei, e eu já dei muitos prefácios, né? Nos prefácios eu apresentava o autor, o livro, como o autor distribuía a matéria do livro, etc. E terminava fazendo cumprimentos e recomendando a leitura do livro. Pois bem, mas eu sempre reservei um miolo para dizer aquilo que eu estava pensando a respeito de ciência, a respeito de filosofia, né? E a respeito de direito tributário, alguns temas, só para justificar, uma vez que eu sou professor e fiz a carreira no direito tributário. Pois bem, ao fazer tudo isso, eu me lembrei de Kierkegaard, e aí aplicava, né, algumas frases que ele tem e que são memoráveis. Uma delas é essa: a repetição gera um novo, que é uma outra forma de se dizer nada de novo debaixo do céu, não é, que vocês já ouviram. Mas ele diz, a repetição gera um novo. E eu vou pedir licença à mesa, à professora Isabel, em especial, às senhoras, senhoritas, e aos rapazes também, para dizer o seguinte, que o poeta Gerardo Melo Mourão, indicado para o Prêmio Nobel de Literatura de 1981 pela Universidade de Harvard, dá um exemplo de que
a repetição gera o novo. Ele diz, foi assim que Adão e Eva criaram. Né? Foram atos de repetição que fizeram com que nascesse a prole. Né? Eu pedi muitas licenças, porque tudo pode ser contado dependendo das palavras. Né? Então, a repetição é muito importante. Nada há de novo que não seja repetido. Nada há de novo que não seja repetido. Einstein, ao fazer a teoria da relatividade, disse que só conseguiu porque ele não conhecia inteiramente a teoria newtoniana, ele não dominava inteiramente a teoria newtoniana. E, com o auxílio da imaginação, né, e aqui evoco o filósofo espanhol Unamuno, Miguel de Unamuno, que é o filósofo da imaginação, né, que Einstein fez o seu trabalho e diz que em alguns momentos ele simplesmente repetia passagens da teoria newtoniana que ele não dominava inteiramente. Bom, eu quis mencionar tudo isso porque não falei propriamente do tema que me foi atribuído, não é? Porque tenho repetidamente falado a respeito do assunto do momento, que é a reforma tributária. Reforma tributária que eu peço, eu me julgo uma pessoa otimista, mas eu peço que vocês registrem num caderninho que a reforma tributária não tem por onde passar. Como reforma, né? Ela pode ser feita como o professor Michel Temer imaginou, né? Pequenos remates, pequenas modificações tópicas. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado e com muita honra eu falei a você.